Voltamos. Questão 26. Já foram beber água, deram descansadinha, esticaram as canelas, né? Então vamos lá, que hoje é segunda-feira. Questão 26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui na primeira coluna, nós temos modo indicativo, que é aquele que indica certeza. Escreve aqui, ó, certeza. Vocês precisam fazer essas escritas para poder ajudar vocês na hora de estudar, tá? Subjuntivo indica uma dúvida e imperativo indica uma ordem, afirmativa ou negativa. Aqui nós temos as frases. Helena sorria para todos. Nós vamos observar o verbo sorria. Indica uma certeza. Então, está no modo indicativo. Faça sua tarefa. Nós vamos observar aqui o verbo faça. Indica uma ordem. Então, está no modo imperativo. Diego chegará hoje. Também indica uma certeza. Então, indicativo. Não suba aí. Qual é o verbo? Suba. Ele vai indicar uma ordem. Então, nós temos aqui o verbo no modo imperativo. Talvez eu vá ao cinema. Nós temos talvez. Esse é o verbo. E vá também é um verbo, mas nós vamos observar aqui o primeiro. Talvez vai indicar o quê? Uma dúvida. Então, nós temos aqui modo subjuntivo. Professora, e o vá indica uma ordem? Não, porque o modo imperativo não tem como a gente dar ordem para nós mesmos. E aqui o pronome é o pronome eu, tá? Então, essa frase encontra-se no modo subjuntivo e não imperativo. Você não vai observar esse verbo vá, porque ele está se referindo à primeira pessoa do singular. E o modo imperativo, nós não vamos ter nenhuma conjugação da primeira pessoa do singular, tá? Então, é só subjuntivo mesmo. Então, qual é a sequência? 1, 3 e 2. Seguimos para a questão 27. Complete com o verbo em destaque, conjugando-os nos tempos, modos e pessoas pedidos. Tempos, pretérito, presente ou futuro. Modos, subjuntivo, indicativo ou imperativo. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Então, nós temos aqui o verbo falar. Nós vamos ter que conjugá-lo no pretérito imperfeito do indicativo, que é uma certeza que ocorreu no passado, mas nós não sabemos se ela terminou lá no passado, né? E primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então, como que eu conjugo o verbo falar de acordo com esses tempos, modos e pessoas? Eu falava. B. Vamos conjugar ainda o mesmo verbo, falar, só que agora vai ser no futuro do presente do indicativo. Ele vai indicar uma certeza no futuro, tá? Bem próximo. E vai ter que estar na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Nós. Então, como que vai ficar essa conjugação? Nós falaremos. C. Presente do indicativo. Indica um presente agora, indica uma certeza. Segunda pessoa do singular. Tu falas. E D. Pretérito mais que perfeito do indicativo, primeira pessoa do plural. Nós faláramos. Tem esse acentinho aqui no lá mesmo, tá? Desembaralhe as sílabas e forme palavras. Nós temos aqui substantivos próprios que terminam com a ortografia ao, el, iu, ol ou u, né? Silvio, Gilberto, Thelma, Silvana, Reinaldo
e Bélgica. Se todos são substantivos próprios, todos irão iniciar com a letra maiúscula. 29. Complete o quadro com o verbo por. O por é um verbo que tem uma conjugação, um modo especial na nossa língua portuguesa. Por isso que ele é dedicado, tem um capítulo inteiro dedicado só para ele. Então, nós temos aqui segunda conjugação. Por que aquele segunda conjugação, professora? Porque no modo infinitivo, nós vamos ter só ar, er e ir. O or, os verbos que terminam com or, eles vão pertencer à segunda conjugação. Por quê? O verbo por vem do verbo poer, que é lá de Portugal. Então, nós dissemos, então, que ele vai pertencer à segunda conjugação, que são os verbos que terminam com er. Modo indicativo, ele vai indicar uma certeza. Então, aqui no nosso quadro, a primeira coluna, nós temos os pronomes. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Na segunda coluna, nós vamos conjugar o verbo por no presente. Eu ponho, tu pões, ele ou ela põe. Nós pomos, vós pondes, eles ou elas põem. O que está em preto é o que já tinha de preenchido no seu quadro. O que está de vermelho é o que vocês vão conferir se vocês escreveram correto, tá? Pretérito perfeito. Eu punha, tu puseste, ele ou ela pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles ou elas puseram. Futuro do presente. Eu poria, tu porias, ele ou ela poria, nós poríamos, vós porieis, eles ou elas porão. Questão 30. Conjugue o verbo por no presente do indicativo. Seria essa primeira coluna aqui, ó. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Questão 31. Abaixo, complete cada frase escolhendo um verbo conjugado no quadro abaixo. Nós temos aqui conjugações do verbo por novamente. Pusestes, puseste, pusemos, pôs. Pus, puseram. Então, nós vamos completar as frases de acordo com a conjugação do verbo por, que está dentro do retângulo e que combine com o pronome que nós temos aqui. Eu pus a toalha na mesa. Tu puseste a toalha na mesa. Ele pôs a toalha na mesa. Nós pusemos a toalha na mesa. Vós pusestes a toalha na mesa. Eles puseram a toalha na mesa. Questão 32. Assinale a resposta correta, a resposta adequada para completar as frases. Aqui nós vamos ter a ortografia mais com i, que indica quantidade, e mas com s, que indica situações contrárias. O mas sem a vogal i, nós vamos utilizar quando a gente substituir por entretanto, porém, tá? Então, nós temos aqui a primeira frase. Eu vou querer mais um pedaço. Indica a adição. Então, nós vamos fazer o X aqui e escrever o mais na linha. Queria ir à praia, mas o tempo está nublado. Indica duas ideias contrárias. Então, eu vou marcar o X e vou escrever mas. Você comprou mais um relógio? Mais com i. E escreva aqui na linha. Frase D. Fomos, tá faltando o S aqui, ó. Fomos visitar minha madrinha, mas ela não estava em casa. Marca um X e escreve aqui. Complete o bilhete empregando
mas ou mais corretamente. Dona Juliana, precisei sair mais cedo, mas deixei o almoço pronto. Na próxima semana ficarei mais algumas horas para concluir o serviço. Maria José. Questão 34. Reescreva as frases, substituindo a palavra em destaque por mas. Lembra lá atrás que eu falei que a expressão mas sem a vogal i é utilizada para ideias contrárias. Então, quando eu encontrar as palavras porém ou entretanto, eu posso fazer a troca pela palavra mas sem a vogal i. É o que nós temos aqui nas frases, que nós vamos trocar o porém, todos, pela palavra mas. Ela estudou muito, porém não passou no concurso. Ela estudou muito, mas não passou no concurso. B. A água é um recurso natural importante, porém o homem a desperdiça. A água é um recurso natural importante, mas o homem a desperdiça. C. Fui visitar a vovó, porém ela não estava em casa. Fui visitar a vovó, mas ela não estava em casa. Sempre antes do mas sem a vogal i, nós vamos colocar uma vírgula, porque aqui como são duas ideias contrárias, cada uma dessas ideias a gente chama de oração. Lembra que a gente estudou frase, oração, período, parágrafo? Pois bem, então para a gente separar essas duas orações, nós vamos utilizar aqui uma vírgulazinha antes da palavra mas. Ontem eu e papai íamos à praia, porém choveu. Ontem eu e papai íamos à praia, mas choveu. E a última frase, estudei, porém a prova foi adiada. Estudei, mas a prova foi adiada. Questão 35. Classifique os verbos em ter, ser, haver ou estar. Nós temos aqui os verbos conjugados e agora a gente vai ter que encontrar qual é o verbo que corresponde ao verbo conjugado e que está no infinitivo, que são aqueles verbos que terminam em ar, er, ir ou or. Tendes vem do verbo ter. Esteja vem do verbo estar. Havemos vem do verbo haver. Fosse vem do verbo ser. Serão vem do verbo ser também. Houvera vem do verbo haver. Houve vem do verbo haver. Estiveram vem do verbo estar. E tivera vem do verbo ter. Questão 36. Leia o texto. Nós temos aqui uma fábula, né? O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, vi um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então o vento retirou-se. O sol saiu do seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Moral da história: o amor constrói, a violência arruína. Nós temos aqui alguns verbos que estão destacados, né? Os verbos estavam, era e será. O que nós vamos fazer? Vamos ter que indicar qual é o tempo que ele se encontra, né? Estavam, está no pretérito imperfeito. Era, pretérito imperfeito. E será, futuro do presente. 37. Desembaralhe as palavras, forme frases e circule o sujeito. Eu não circulei, tá? Eu destaquei com marca-texto, mas aí na sua revisão você vai circular.
Como é que vai ficar essa primeira frase aqui? O menino estava animado. Quem é o sujeito? Para eu identificar o sujeito de uma frase, eu preciso fazer aquela pergunta, né? Utilizando o predicado. Então, se eu tenho aqui a frase, o menino estava animado. Quem estava animado? A resposta dessa pergunta vai ser o sujeito da frase. Então, quem é o sujeito desta primeira frase aqui? O menino. Não é só a palavra menino, tá? O artigo o também vai entrar. Eles queriam jogar futsal na quadra. Quem queria jogar futsal na quadra? Eles. Então, qual é o sujeito? Eles. A Aninha abriu a janela. Quem abriu a janela? A Aninha. Então, a Aninha, artigo a e substantivo Aninha serão sujeitos dessa frase. Ela foi ao cinema. Qual é o sujeito? Ela. Questão 38. Escreva um predicado para cada sujeito. Eu escrevi aqui, ó, resposta pessoal, porque é você que iria escolher o sujeito. O sujeito não, o predicado de cada uma dessas frases, tá? O predicado é aquilo que o sujeito fez, o que ele sofreu. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu coloquei também algumas sugestões, tá? Mas você pode deixar a que você tenha colocado aí. A menina vai à festa. Nós temos aqui o sujeito a menina e aí nós completamos com o predicado vai à festa. Letra B, nós temos o sujeito os irmãos. Então, o que eu vou colocar? Os irmãos são amigos. Minha mãe e eu são sujeitos, né? Minha mãe e eu fomos ao parque. D, você. Você é um grande amigo. Eu sou um bom aluno. Questão 39. Classifique os termos destacados. Nós temos aqui as frases e dentro dessas frases nós vamos ter os termos das orações, né? Nós temos o sujeito e temos o predicado. A primeira frase, Carlos foi à festa de Mariana. O substantivo Carlos vai ser um sujeito ou um predicado? Um sujeito. Ontem eu e Fernanda fomos jantar. O termo que está destacado aqui, ó, eu e Fernanda, correspondem ao sujeito também. As estrelas brilham no céu. O termo destacado é brilham no céu, que vai corresponder ao predicado. Ela não foi ao médico. O termo não foi ao médico vai ser o predicado. Questão 40. Circule os sujeitos das orações. Daniela e... tá faltando um pedacinho aqui, tá? São irmãos. Então, nós temos aqui o primeiro, que vai ser o sujeito. Natal é uma cidade bonita. Qual é a cidade bonita? Natal. Então, você vai circular a palavra Natal. A menina brincava no parque. Quem brincava no parque? A menina. Andréia adora ler. Quem adora ler? A Andréia. Questão... não, tem a última aqui, ó. O atleta recebeu uma medalha. Quem recebeu uma medalha? O atleta. Questão 41. Complete as frases trocando os sujeitos destacados por pronomes do quadro. Dentro do retângulo, nós temos os pronomes ele, eles, ela ou elas. Nós vamos trocar o sujeito, que é aqui, ó, está em destaque, pelo pronome correspondente. O carro está quebrado. Ele está quebrado. Os professores ensinam aos alunos. Eles ensinam aos alunos. Júlia e Lúcia fizeram uma boa prova.
Elas fizeram uma boa prova. O menino está empinando pipa. Ele está empinando pipa. Ana Maria gosta de bolo de chocolate. Ela gosta de bolo de chocolate. 42. Observe as palavras e escreva-os utilizando o S na posição correta. Puleira, pulseira. Decano, descanso. Ah, mas a senhora colocou 2 S. É isso mesmo, 2 S. Temos que colocar o S de forma adequada para a gente poder formar uma palavra. Se a gente colocar o S depois da sílaba D, vai fazer descano. Essa palavra não existe. Se colocarmos depois do K, decasno, também não existe. Se colocarmos no finalzinho, decanos, também não existe. Então, nós vamos colocar o S adequando para poder formar a frase, tá? Então, nós formamos a palavra descanso. Salsicha, consulta, bolsa, raposa e sobremesa. 41. Desembaralhe as sílabas, acrescente a letra Z no final da palavra e reescreva-as. Nós temos aqui veloz, raiz, feliz, arroz, nariz e rapaz. Questão 44. Complete as palavras com sal, céu, cio, sol, sul e reescreva-as. Soldado, silvestres, selvagem, sultão, solteiro, salsicha e silva. Questão 45. Passe as frases para o plural. Aqui nós vamos ter plural de palavras que terminam com au, el, iu, ol ou u. O avental é azul. Os aventais são azuis. O quintal é grande. Os quintais são grandes. O anel é bonito. Os anéis são bonitos. O farol da cidade foi aceso. Os faróis das cidades foram acesos. 46. Desembaralhe as palavras, forme frases acrescentando as palavras mal com U ou mal com L. Você acordou muito mal-humorado. Esse mal aqui é a forma, o modo que a pessoa acordou, né? Então, vai ser com L. As crianças já deitaram e mal dormiram. Também é um advérbio de modo, então vai ser mal com L. Falaram mal do seu namorado na festa. Também vai ser mal com L. Júlio é um mau jogador de basquete. Mal com L é contrário de bem e mal com U é contrário de bom. Copie as frases substituindo bom por mal. Não lavar as mãos antes das refeições é um bom hábito. Não lavar as mãos antes das refeições é um mal com L, mal com U, tá? Hábito. Você está de bom humor? Você está de mal com o humor? O homem bom roubou o banco. O homem mau roubou o banco. 48. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos aqui, qual desses dois termos aqui, mal com L ou mal com U, vai ser um adjetivo, uma qualidade, mal com U. Advérbio de modo, que é a forma, é a palavrinha que indica um modo, uma forma, vai ser mal com L. Seu antônimo é bem. Qual é o contrário de bem? Mal com U. E o antônimo de bom, mal com U. 2, 1 e 2. 49. Copie as frases substituindo o bem por mal.
As crianças se comportaram mal. O aniversário foi mal organizado. Ele passou mal a noite toda. O bilhete estava mal escrito. E aqui nós temos a nossa última pergunta. Amém. Use adequadamente mal com U ou mal com L. Diego se deu mal com U nas provas, porque indica um modo. Ele é um mau treinador, indica uma qualidade, um adjetivo, então vai ser mal com U. O que faz mal? Fábio é um mau atleta. Terminamos a nossa correção da revisão de língua portuguesa e hoje eu vou explicar a revisão de geografia, tá? Para vocês responderem aí, ou de manhã ou à tarde, e aí amanhã a gente faz a correção dessa revisão, tá? Então, termina aí de fazer a sua correção, faça com muita calma, vocês têm aí até 11 horas para fazer isso, tá? Façam com muita calma. Tirem a foto, página por página. Fiquem atentos para ver se a foto não ficou um bocado tremida, tá? Para facilitar aí a correção da professora e manda para mim, tá bom? Então, tchau. Olha só, tem gente que ainda não mandou foto da revisão de inglês, tá bom? Eu ia dando tchau, mas não é tchau, é até já, porque nós temos aí nosso terceiro vídeo, que é a explicação da revisão de geografia. Já volto, tá bom?